E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PV e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, né? O primeiro vídeo do ano de 2025. Eu fiquei um pouco sumido aqui do YouTube e geralmente é assim que acontece. Eu faço um vídeo, falo que eu tô sumido, volto, aí faço mais um. Mas enfim, esse período foi um período de muitos projetos, muito trabalho. E eu não consegui produzir quase nada pra cá. Mas eu tô voltando agora e eu tenho alguns conteúdos e alguns vídeos muito bacana para mostrar aqui para vocês. E vamos com tudo para esse ano de 2025. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco como está o meu home studio, né, para esse ano de 2025, como está aqui a minha área de trabalho, né, o que eu estou utilizando hoje em dia para trabalhar, né, para produzir vídeos, para produzir conteúdos musicais, enfim. Vamos lá. Então, galera, aqui no meu home studio hoje tá um pouquinho bagunçado, né? Não tá totalmente arrumado da forma que eu pretendo deixar, porque tem algumas coisas que eu ainda tô organizando, ainda tô tirando, colocando. Mas enfim, tudo que eu utilizo hoje, tô utilizando para trabalhar na área de produção musical, na área de criação de conteúdo, tá aqui e eu vou mostrar para vocês. Começando aqui pelo meu controlador, né? Esse aqui é um controlador MIDI de 61 teclas. Ele já está um pouquinho acabadinho porque eu tenho ele desde a época da pandemia, né? Que foi quando eu comprei ele. Foi o meu primeiro controlador e ele já tem algumas teclas aqui que já estão um pouquinho soltas, né? Mas ele funciona totalmente 100%, não tem nenhuma tecla falhando nem nada, ele está funcionando muito bem e eu utilizo ele para basicamente todas as minhas produções e é isso aí. Esse aqui é o meu fone que hoje em dia eu não utilizo muito, mas ainda assim tem algumas coisas que eu utilizo ele, que é um fone para mixagem, né? Esse aqui é o AKG K52, é um fone também que eu adquiri na época da pandemia, eu consegui inclusive ele com um preço muito bom, hoje em dia ele está um pouquinho mais caro, né? E ele é um fone muito bom para quem produz música, para quem faz mixagem, porque ele tem as frequências flats, que a gente chama, frequências reguladas. Ele não tem nem muito agudo, nem muito grave, as frequências dele são todas reguladas. Então, para quem trabalha com produção musical, com mixagem, um fone desse é muito bom. Vamos passando aqui agora para o meu setup, né? O setup que eu estou utilizando hoje em dia, né? Nesse período aí que eu fiquei um pouco off aqui do YouTube, eu mudei de setup várias vezes, mas esse é o que eu estou utilizando hoje, né? Eu utilizo para tudo. Esse aqui é o meu computador, né? Não é um PC tão bom assim, mas para o que eu preciso, ele supre suficiente para mim, né? Ele supre muito bem. Eu tenho aqui um processador Intel Core i7, né, de quarta geração, e ele tem 12 GB de RAM atualmente. Eu pretendo colocar mais, pelo menos deixar com 16, que já vai ser o suficiente para me fazer tudo. Mas pro que eu estou utilizando hoje em dia já dá de boa. Só vou talvez colocar um pouquinho mais de RAM. E eu tô com uma placa de vídeo também, que é a RX 550 da AMD, que também não é uma placa já muito boa, né? Ela já está um pouquinho ultrapassada, mas pro que eu preciso aqui também está suprindo suficiente. E aqui os meus monitores de áudio, na verdade não são monitores de áudio, eles são caixas multimídia normal de som, que eu também sempre utilizei eles, né? Desde a época que eu comecei a produzir, eu tô com elas, porque eu não mixo exatamente por elas. Eu faço as minhas mixagens mais no fone e elas eu utilizo como uma segunda referência. Então, para mim, super de boa também, porque eu preciso, mas eu pretendo sim pegar monitores realmente de áudio, né? Eu pretendo pegar muito brevemente. Aqui as minhas placas de áudio que eu estou utilizando hoje em dia é uma Behringer Uforia UM2. Essa daqui é uma placa de áudio também, a minha primeira placa de áudio, né, que eu ganhei na época que eu comecei a produzir. Ela tem duas entradas e uma saída. E assim, para o que eu preciso também hoje em dia eu faço muita coisa com ela. Eu gravo geralmente guitarras, eu gosto muito desse pré de instrumento dela. Então, guitarras, contrabaixo, violão, qualquer tipo de instrumento que é ligado direto em linha, eu utilizo ela. Para microfone eu não utilizo muito ela, eu utilizo realmente mais para instrumento. E aí minha segunda interface, que é essa daqui é uma Teio Q24, né? É uma interface que ela é tecnicamente nova no mercado, é uma interface chinesa, ela tem uns prés muito bom para microfone e para instrumento também, só que eu utilizo ela mais para microfone, como vocês podem ver até que está conectado aqui o microfone que eu utilizo no meu setup. E assim, eu utilizo elas duas em conjunto, né? São interfaces que eu utilizo juntas
justamente porque uma eu gosto mais de instrumento, de usar instrumento, pré de instrumento, e a outra eu gosto de usar mais para microfone. Então eu utilizo as duas juntas e eu tenho basicamente quatro entradas separadas. Aqui eu utilizo um braço articulado com um microfonezinho, que às vezes eu quero gravar alguma coisa, alguma voz, enfim, também comunicação, às vezes eu faço chamada de vídeo, chamada de áudio, enfim. E também eu utilizo muito o PC para jogar, né? Então eu jogo com a galera e a gente entra em call e tal, tudinho. E aí eu utilizo esse microfone aqui, é um microfone dinâmico, básico mesmo, que eu boto aqui só uma espuminha para ele não ficar dando aqueles puff-puff, né? E aí é basicamente isso. Aí aqui meu monitor é um monitor da Samsung de 22 polegadas, né? Um monitor também já antiguinho, ele não é IPS, né? A tela dele não é 100% fiel em questão de cores e tal, mas é um monitor tecnicamente grande e como eu falei, eu não utilizo muita coisa hoje em dia no PC, né? O que eu preciso, isso aqui supre de boa, né? Para tudo que eu preciso fazer, editar algum vídeo, alguma coisa assim, eu não trabalho muito com coloração, então para mim tá tranquilo. Aqui, meus periféricos aqui são um teclado básico mesmo, de membrana. Ele simula aqui como se fosse mecânico, mas não é. Um teclado de membrana padrãozinho mesmo. Agora, esse mouse aqui é um mouse que eu adquiri recentemente. Ele é um mouse até que bacaninha, um mouse da Fortrek. Ele foi um mouse que eu peguei justamente porque eu utilizava um mouse genérico e já estava dando problema, duplo clique, o screw não funcionava direito e tal, e aí eu precisei pegar um mouse um pouquinho melhorzinho, e esse aqui pra mim hoje ele tá funcionando bacana, né, um mouse com um sensor um pouquinho melhor e tal, e é isso aí. Aqui tá o meu iPad, esse aqui é um iPad 10, que eu utilizo também para muita coisa no meu trabalho, como eu saio às vezes para fazer alguma coisa fora, na igreja, gravar, enfim, eu utilizo ele muito para produção também, para gravar áudio, para me auxiliar também na gravação de vídeos para fora, né? E esse hoje em dia é o meu único dispositivo móvel, né? O dispositivo que eu saio realmente e levo para todos os lugares. É como se fosse o meu segundo PC hoje em dia. E eu vou fazer mais vídeos depois falando para vocês um pouco da minha rotina e um pouco de como eu utilizo, como eu faço as minhas produções fora, na igreja ou em outro lugar. E mais pra frente vai ter vídeo sobre isso aqui no canal. Aqui tá a minha bagzinha de coisas que eu utilizo quando eu levo pra igreja. Ela tá um pouquinho acabadinha aqui, vou até comprar outra, mas aqui eu utilizo as minhas coisas básicas, fone de ouvido, né, que eu toco na igreja, tem dois fones aqui, esse aqui é o meu receptor, meu transmissor sem fio para guitarra. Hoje em dia eu não estou usando muito ele, mas de vez em quando eu quero ficar totalmente sem fio, eu uso ele. Receptor para fone de ouvido, e aqui alguns cabinhos e algumas coisas que eu utilizo também. Esses aqui são fonezinhos que eu utilizo também no dia a dia, né? Eles não são realmente AirPods, né? Eles são fones genéricos, não são da Apple mesmo, mas eu utilizo e eles são muito bons para ouvir música, né? Para ouvir podcast, enfim, qualquer outra coisa nos meus dispositivos móveis, celular, no tablet, no computador também via Bluetooth. Esse daqui é um pedal de um brother meu da igreja. Esse aqui é um pedal de loop. E assim, eu curto muito fazer essas paradas com loop, música com loop e tal. E esse pedal aqui é um pedal que ele funciona muito bem para isso, né? Porque a gente consegue gravar as coisas nele e deixar rolando ali durante o play e tal, enfim. E eu pretendo fazer um review dele, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram. Então se você ainda não me segue lá também. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela, então me segue lá porque lá eu posto muito conteúdo relacionado à música, a instrumentos, enfim. Me segue lá que vai ser bacana e vai futuramente sair um vídeo desse cara aqui. Aqui nessa parte aqui eu tenho só algumas coisinhas ainda, uma lumináriazinha. Aqui tá uma coisa que eu gosto muito, né, que é games, eu curto muito jogar. E esse aqui é um videogamezinho portátil, ele emula vários videogames antigos, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive. E esse aqui eu ganhei da minha noiva, né, então eu tenho muito carinho por ele. Esse aqui é o PoleKid Q90, né? E ele pega basicamente todos os emuladores antigos até o Play 1, né? O PlayStation 1 ele ainda roda algumas coisas ali e tal. E assim, eu gosto muito, às vezes isso aqui vai comigo na mochila quando eu vou sair, quando eu vou para algum lugar, ficar mais tempo fora.
porque eu gosto de jogar assim, isso aqui a gente pega, bota no bolso e joga onde a gente quiser, numa fila, dentro do carro, enfim, a gente leva isso aqui, eu levo isso aqui para basicamente todos os lugares. Ali embaixo eu tenho algumas coisinhas, uns cubos mágicos que eu também gosto muito, né, disso aqui. Eu gosto muito de quebrar a cabeça tentando montar e tal, e pegar algumas técnicas no YouTube também. Isso aqui também é uma coisa que eu gosto muito. E passando para a última parte aqui do estúdio, mas não menos importante, que é a parte dos meus instrumentos, né, os instrumentos que hoje em dia estão comigo, que eu utilizo nas minhas produções musicais, nas minhas gravações, enfim. Aqui eu tenho as minhas 3 guitarras e o meu contrabaixo, né? Essa daqui é a minha Les Paul e essa aqui é uma SX, né? Uma guitarra, ela é bem versátil, eu utilizo ela para muita coisa, dá para tocar rock, dá para tocar worship, pop. Eu utilizo muita coisa com ela porque ela tem 2 humbuckers, né? Então o som fica mais gordo e tal, e eu gosto muito dessa timbragem. Essa aqui eu acho que é a minha guitarra mais versátil, né? E é uma das guitarras que eu mais tenho utilizado nos últimos tempos agora, né? Nesses últimos anos, desde quando eu adquiri ela. Que essa daqui é uma Tajima Jazzmaster, é a TW61, né? Essa daqui é uma linha da Tajima que eu sempre tive vontade de ter. Era meu sonho, digamos assim, ter uma guitarra nesse estilo, porque os captadores dela, que são P90, eles não são tão agressivos e tão gordos quanto humbuckers, mas eles também não são tão magros quanto single. Então é uma guitarra que só com ela eu consigo fazer muita coisa mesmo, né? Eu consigo gravar diversos estilos musicais. E é uma guitarra assim que desde quando eu adquiri ela eu vim estudando sobre ela e tal. E tipo assim, só com ela eu faço muita coisa hoje em dia. Então é uma das guitarras que eu mais curto, né? Que eu tô mais curtindo aqui no meu setup de instrumentos. Essa daqui é a minha Strato, né? Essa daqui é uma Shelter, uma Stratocaster. Essa aqui foi a minha primeira guitarra que eu ganhei do meu pai. Na época que eu comecei a tocar guitarra. Na verdade, eu ganhei ela e aí eu fui aprendendo a tocar guitarra com ela e tal. E é o meu xodó, digamos assim, é a guitarra que eu tenho muito carinho. E ela tá um pouquinho assim desregulada porque eu nunca mais utilizei ela, mas eu vou regular ela, vou trocar as cordas e vou fazer algumas manutenções nela também que estão precisando, né? Inclusive aqui a chave dela, a seletora aqui, tá com um probleminha. Então eu vou fazer algumas manutenções nela e vou voltar a utilizar ela nas minhas produções e também fazer alguns vídeos aqui no canal. Esse aqui é o meu contrabaixo, é um Memphis. Eu também ganhei ele, né? Foi um contrabaixo que eu ganhei do meu pai na época que eu comecei a produzir, comecei a mexer com produções musicais. E é o contrabaixo que eu utilizo em todas as minhas produções, né? Para gravar qualquer coisa, qualquer linha de baixo, eu utilizo ele. E também vou dar uma regulada nele, porque ele está um pouquinho desregulado. Mas eu vou regular ele porque eu vou precisar para alguns projetos futuros que eu tenho em mente, né? E vocês vão acompanhar também comigo quando eu for fazer a regulagem dos meus equipamentos tudinho. Eu vou tentar sempre fazer um conteúdo aqui pro canal. Esse aqui é o meu violão, eu adquiri ele recentemente. Esse aqui é um Tajima Dallas, né? E ele é um violão muito bom. Eu peguei ele porque nas minhas produções eu basicamente quase não usava violão porque eu não tinha, né? Mas aí eu peguei ele e aí eu tenho utilizado muito ele. A elétrica dele está muito boa, eu utilizo ele gravando no computador, eu utilizo o Impulse Response, né, para deixar o som um pouco mais encorpado e tal. E também utilizo ele em algumas produções de loop também que eu gosto. Eu vou fazer alguns vídeos aqui para vocês verem, já tenho até alguns testes que eu estava fazendo ali. E é isso aí. E aqui por último eu tenho o meu pedalboard que ele não tá montado, né? Aqui ele tá, vocês podem ver que o tanque G ele tá aqui solto, né? E aí os meus outros pedais também eles estão ali montados, mas não tá da forma que eu quero utilizar ele, porque ultimamente eu tenho usado só o tanque G, né? Que já tem tudo basicamente nele, né? Então eu tenho utilizado só ele, mas eu vou terminar de montar o board, né? E eu vou mostrar tudo isso para vocês, né? Eu já tenho o esquema certinho de como eu vou fazer isso e eu vou mostrar para vocês aqui a montagem e também a demonstração dos timbres que eu vou tirar com esse board aqui. Vai ser basicamente o board que eu vou utilizar todo esse ano, né? Se entrar mais algum pedal, eu pretendo pegar mais um ou dois pedais. Se entrar, eu mostro para vocês, mas é basicamente isso. Esse é o meu home studio hoje em dia, né? Como tá agora. E assim, se tiver alteração, eu creio que vai ter durante o ano aí, durante esses tempos,
eu vou mostrar para vocês, como eu falei, eu tenho muitos conteúdos e muitos projetos legais para fazer aqui para o YouTube, né? E eu pretendo gravar realmente bastante vídeos, né? Eu vou tentar postar um vídeo por semana a partir desse agora. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ative o sininho das notificações e também deixe seu comentário aí falando o que você quer ver aqui no YouTube esse ano, o que você quer ver aqui no canal. E dê sugestões também de vídeos, de projetos, o que a gente pode fazer, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like nesse vídeo aqui porque ajuda muito a gente. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu e tchau!